E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre discernindo tempos e estações. Nessa aula de hoje eu quero explicar para você sobre ciclos. O que são ciclos? Ciclos são etapas da vida que se repetem, ou seja, são situações que ao longo da minha e da sua vida elas vão se repetindo. Então, esses são os ciclos da vida. Para a gente entender bem os ciclos, é preciso a gente entender sobre o número 7. O que é o número 7? O número 7 é conhecido também como o número da perfeição. Então, o número 7 ele também indica sempre o fim de um ciclo. Então, sempre que você tem o número 7 envolvido ali, você tem o final de um ciclo. Por exemplo, uma semana ela tem 7 dias. Então, o último dia ali, o dia 7º, indica o fim da semana, ou seja, o fim daquele ciclo semanal. Falando nisso, eu quero ensinar a você nessa aula os 3 ciclos. Em Êxodo, capítulo 20, verso 11, diz assim: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui nós temos o relato do primeiro ciclo. Qual é o primeiro ciclo? É o ciclo semanal. Do primeiro dia da semana ao último dia, ou seja, ao 7º dia, nós temos ali o ciclo da semana. Então, esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo está em Levítico capítulo 25, do 1 ao 4, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra, que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Aqui nós temos o segundo ciclo. E qual é o segundo ciclo? É o ciclo dos anos. Então vamos lá. O primeiro ciclo é o ciclo da semana. O segundo ciclo é o ciclo dos anos, ok? E nós temos também o terceiro ciclo, que é o ciclo dos anos dos anos. Isso está em Levítico 25, 8, que diz assim: Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então vamos lá. Ciclo da semana, 7 dias. Ciclo de anos, que são 7 anos, e o ciclo dos anos. E no Salmos de 90, verso 12, diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Como que eu posso então contar os meus dias? Bom, nós vamos falar nessas aulas sobre o ciclo dos 7 anos. Nós não vamos falar do da semana e nem do ciclo dos anos. Nós vamos falar do ciclo dos 7 anos. Para a gente entender como que a gente conta, como que a gente começa a contar. Para a gente começar a contar, nós precisamos saber quais são os nossos marcos. E o que são marcos? Marcos são acontecimentos importantes na sua vida. Por exemplo, eu anotei aqui: casamento, início de uma empresa, data de conversão, início de uma liderança, o nascimento de um filho, o seu nascimento, e assim vai, o dia que alguma coisa importante aconteceu na sua vida. Naquele dia, iniciou-se um marco, você colocou as suas estacas e ali então começam a contar-se os anos. E nas próximas aulas nós vamos falar sobre os anos. Vamos falar sobre o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, o ano 6 e o ano 7. Hoje nós falamos sobre os ciclos, o que são os ciclos. Hoje nós falamos sobre os 3 ciclos que existem e também falamos sobre os marcos, que são os inícios de coisas importantes
em nossa vida. Deixa eu só te falar algo aqui. Os ciclos, eles se repetem quando eles não forem vencidos. Nós vamos falar melhor sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Fica na paz, Deus te abençoe. Por favor, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo e comenta, assim o YouTube consegue distribuir esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Fica na paz e Deus te abençoe.